Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Que passou a pica na cara de OKC 3 vezes, mas não conseguiu vencer o Utah Jazz, hein? Aprende, Oklahoma! Aprende, Oklahoma! Porra, brincadeira. Jogou muito o Jazz ontem, né? Pô, Lauri Markkanen, né? O Walter Clayton, novato, cara. O novato jogou muito, hein? Não errou um arremesso, cara. Novato não errou um arremesso no jogo. Jogou demais o Walter Clayton. E o Suf Nurkic ontem fez um baita jogo. Muito bom jogo. 16-7-6 pra ele ontem. Muito ativo ali nas screens fora da bola, né, nos bloqueios fora da bola, gerando muitos arremessos limpos pro Jazz. E o Suf Nurkic se encontrou em Utah, hein? Se encontrou, cara. O Will Hart tá tirando tudo que dá do Nurkic, fazendo ele ser funcional. E que vitória, mano. Enfrentando um grande time de San Antonio que vinha embalado. Um time que teve um Wembanyama entregando 32 pontos, 5 tocos, uma coisa absurda. Jazz foi lá, arrancou a vitória, 127-114. O Spurs chegou a empatar o jogo, né, no quarto período, com o próprio Wembanyama, se não me engano, com aquela dunk absurda que ele meteu, né, fazendo fake, indo pra dentro, coisa maravilhosa. E o Jazz foi lá, com calma, tranquilidade, conseguiu garantir o resultado. 12ª vitória do Jazz na temporada, o Jazz que tá... Cara, tá brigando por play-in. Quem acha que o Jazz tá tancando, não tá. O Jazz tá querendo competir. E vai conseguir, mano. Vai conseguir. Esse time é bom. Tem dois caras que estão entregando um nível de basquete absurdo. Poucas duplas têm entregado o que a dupla do Jazz tem feito. Que aí eu tô falando de Markkanen e Keyonte George. Ontem, de novo, os dois foram brilhantes, né? 29 pontos pro Lauri Markkanen, 28 pro Keyonte George. Os dois que, nessa temporada, combinaram, né, para pelo menos 50 pontos 12 vezes. Em 12 oportunidades, os dois combinaram para pelo menos 25 pontos. Nenhuma outra dupla na NBA fez isso tantas vezes quanto eles, cara. É bizarro. É bizarro o que eles fizeram. E detalhe, isso é um ponto muito importante. Vindo de back-to-back contra o Detroit Pistons, pegaram San Antonio fora de casa e fizeram esse jogaço. Esse Utah Jazz merece respeito, irmão. Esse Utah Jazz merece respeito. Se esse Jazz tivesse uma defesa um pouquinho melhor, eu cravo que eles teriam pelo menos umas 16, 17 vitórias. Pelo menos, tá? Pelo menos. Eles estariam próximos ao Phoenix Suns. Porque o que falta nesse time é defesa. Porque ofensivamente é um time muito bom, cara. É um time muito bem treinado, com ótimas peças. Tem um ritmo de jogo que me agrada muito. O Will Hard é um técnico muito bom na parte ofensiva. Mas defensivamente ele peca, né? O Jordan Wood, o próprio Jordi Fernandes são técnicos um pouco mais equilibrados dos dois lados. O Will Hard, ele desequilibra mais pro ataque. Ele não é tão bom na defesa. Mas também falta peça. Talvez com um ou dois defensores melhores no elenco, caras mais experientes, esse Jazz subiria de nível. E se eu fosse o Jazz, eu buscaria isso na trade deadline. Eu buscaria pelo menos um ou dois defensores, sabe? Um defensor de garrafão e um defensor de perímetro. Tipo um Daniel Gafford. Eu buscaria um Gafford no mercado. Tentaria uma troca pelo Gafford. Eu tentaria... Cara, eu tentaria um Herb Jones, se eu fosse o Jazz. Mas que dificilmente vai conseguir, porque o Herb Jones é caro. Mas eu tentaria, mano, porque esse time tá a 2 defensores de brigar legal. Porque é um time bem treinado, é um time que tem scorers absurdos no Markkanen e no Keyonte George. Keyonte George que candidato fortíssimo a Most Improved Player, viu? Eu sei que... né, a galera fala muito sobre o Austin Reeves, sobre o Danny Avdija, e talvez os dois de fato sejam os principais favoritos hoje, mas Keyonte George tá nessa briga, irmão. O que esse moleque tá jogando essa temporada é um absurdo, cara. Enfileirando a atuação de 30 pontos, sendo decisivo. Antes de ontem, ele meteu o game winner contra Detroit. Pô. Esse time é bom. Esse time é definitivamente bom. E fica a lição pro OKC, né, cara? Fica a lição pro OKC. Aprende. Mas eu vou te falar, cara, tem... NBA, cara, isso às vezes a galera não entende. NBA é muito sobre encaixe, velho. Alguém tem alguma dúvida de que o Spurs é mais time do que o Utah? Ninguém. É nítido que o Spurs é mais time. Só que o encaixe do jogo ontem foi favorável pra Utah, mano. Foi favorável. Tipo, qual que é um dos defeitos, os principais defeitos de San Antonio? Defesa de perímetro. Apesar de San Antonio ter bons defensores de perímetro, muito bons, né? Devin Vassell,
Castle, Dylan Harper e tal, são defensores de perímetro bons. Mas San Antonio é um time que normalmente, quando pega adversários que chutam muito bem de 3, San Antonio sofre. O que Oklahoma faz de pior? Arremessar de 3. Então é um jogo que é bom para San Antonio. Porque San Antonio não precisa ficar se preocupando com o perímetro de OKC e pode focar em defender onde melhor defende, que é média e curta distância, que é onde o OKC normalmente tem a sua maior produção. Então o encaixe do jogo de San Antonio contra o OKC é muito bom para San Antonio. Contra times que arremessam bem de 3, como é o caso do Jazz, como é o caso do Golden State, que ganhou 2 vezes San Antonio, com o Curry jogando pra caralho, San Antonio já tem mais dificuldade. Então é encaixe, cara. Ontem o Jazz chutou 17, arremessou 37 bolas de 3, acertou 17. 46% de aproveitamento. Lauri Markkanen matou 5 de 3. Keontae George matou 3. Sanzabalk matou 3 também. Então, NBA, cara, basquete é sobre encaixe, mano. Às vezes você tem um time melhor, só que o seu jogo não casa com o jogo de outro time. O OKC é um time, na sua essência, melhor do que San Antonio, na teoria. Mas o jogo de San Antonio é muito ruim pra OKC. Então acaba que San Antonio, no confronto, acaba sendo melhor. E ontem, San Antonio não foi melhor do que o Jazz. San Antonio é mais time do que o Utah? 100%. Mas o jogo de Utah encaixou. San Antonio sofreu, cara. Sofreu com a artilharia de Utah ontem. San Antonio tomou quase 40 pontos no segundo quarto. Segundo tempo, San Antonio perdeu o segundo tempo. Depois de meter 40-32 no primeiro quarto. Meteu 40-32 no primeiro quarto, depois tomou 38-20, 28-27, 29-27. Entendeu? Então, enfim. É isso, gente. Basquete é sobre encaixe. Basquete é sobre encaixe de jogo. Às vezes seu time é melhor, mas o seu jogo não casa com o do adversário. Na minha visão, é o que aconteceu ontem. O jogo de San Antonio não encaixou contra o Jazz. O Jazz teve respostas, soube explorar as deficiências do jogo de San Antonio. Da mesma forma que San Antonio fez isso contra o OKC. Basquete é isso, minha gente. O basquete é isso. Agora, o que o Daigneault tem que puxar o telefone e ligar pro Will Hardy pra perguntar coisas, ele tem que fazer isso. Pelo amor de Deus, Daigneault. Faça isso agora. Enfim,